de Arte Moderna é um fato histórico na cultura brasileira. Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo de 13 a 17 de fevereiro de 1922, ano em que se comemorava o primeiro centenário da independência do Brasil. Mas por que ela é tão importante? A Semana de Arte Moderna virou um evento de inovação e criatividade. Foi um marco na arte moderna. Através dela, o Brasil assistiu à expressão de jovens artistas com uma nova mentalidade intelectual para criar o espírito moderno para o Brasil. Então, ela foi, sim, um divisor de águas. A ideia de organizar o evento para marcar o modernismo no Brasil foi inspirada nos festivais que já aconteciam em Paris e durante a exposição de Cavalcante em São Paulo em novembro de 1921. Por ironia do destino, um carioca foi quem teve a ideia de organizar uma semana de exposições de pinturas, recitais de poesias e apresentações musicais no Teatro Municipal de São Paulo, o pintor Emiliano de Cavalcante. Em novembro de 1921, desabafou ao amigo Rubens Borba de Moraes: esse negócio de exposiçãozinha individual é coisa do passado. O que é preciso é fazer uma grande exposição de arte moderna, um salão dos independentes como em Paris, ou coisa que o valha, sei lá o que, uma coisa que sacuda a indiferença do público. Com o apoio financeiro de Paulo Prado e de outros paulistanos, como Armando Penteado e Antônio Prado Júnior, o grupo obteve autorização do prefeito para utilizar o Teatro Municipal e, assim, passaram a organizar o programa e planejar os eventos. Mas você sabe o que é moderno? Quando falamos que algo é moderno, pensamos logo em algo novo, da moda. Mas de onde vem esse termo? A origem da palavra é latina, modernos, que significa costumes atuais. Em vários momentos da história, esse termo foi utilizado. Desde o século XIX, o termo moderno passou a ser designado em referência ao modo de vida da sociedade industrial. A modernidade europeia passou a coincidir com o modernismo na cultura. Para Baudelaire, a vida moderna poderia ser observada por todos, principalmente os artistas, que dela deveriam tirar os motivos para suas obras. Paris tornou-se um local reconhecido mundialmente. Foi lá onde concentrou-se o desenvolvimento artístico do modernismo. Mas e o Brasil? Na virada do século XX, o Brasil mantinha forte sua posição de produtor agrícola, voltado para o mercado externo, tendo o café como seu principal produto. Com a República, a cafeicultura dominou boa parte do interior paulista e produziu em São Paulo uma elite econômica. A cafeicultura paulista permitiu que novos capitais fossem destinados às indústrias, mas a modernidade brasileira ainda tinha a base econômica agrícola, enquanto na Europa estava relacionada diretamente com a industrialização. Outro aspecto da modernidade foi a urbanização, com o crescimento acelerado de algumas cidades. Na Europa, o termo Belle Époque passou a designar o período de renovação das cidades francesas, especialmente Paris. O modelo de urbanização parisiense foi copiado em várias cidades de diferentes países. As transformações urbanas também chegaram aqui, onde ocorreram não apenas no Rio de Janeiro, mas também em Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Belém, Salvador, Recife e São Paulo. Com a crise provocada pela Primeira Guerra Mundial, a cidade de São Paulo passou a assumir o primeiro lugar na produção industrial brasileira. Cerca de 4 milhões de imigrantes aportaram no Brasil entre 1887 e 1930, e aproximadamente 52% deles foram para São Paulo. Na elite paulista, era comum o consumo de arte entre as famílias mais ricas. Possuir obras de arte era um meio de demonstrar riqueza. As moças aprendiam a tocar piano e também atividades de desenho e pintura. As famílias abastadas encomendavam retratos de seus membros, além de adquirirem obras prontas, em que davam preferência às obras de artistas estrangeiros. Nesse contexto, a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922 obteve maior relevância devido ao momento vivenciado com o nacionalismo emergente da Primeira Guerra Mundial e da gradativa industrialização do país. Havia uma euforia contagiante de entusiasmo com as festas do centenário da independência no governo de Epitácio Pessoa. Ao mesmo tempo, após a exposição de Elita Malfatti de 1917, um grupo de amigos se une com o objetivo de uma derrubada de todos os cânones acadêmicos da arte. Queriam ao mesmo tempo a atualização da linguagem artística brasileira com a do mundo modernista europeu, a busca de um nacionalismo, de sua própria expressão do povo brasileiro, e nesse sentido a exposição e os 3 festivais da semana assumem o cunho de manifesto. Realmente, pouco havia de moderno em São Paulo em 1922. Com exceção da música de Villa-Lobos, da poesia e da
Pauliceia Desvairada de Mário de Andrade, das telas de Anita Malfatti e John Graça, as obras apresentadas no saguão do Teatro Municipal de São Paulo estavam muito distantes do que podemos chamar de vanguarda. Mas isso não afetou a importância da semana, porque ali estavam presentes a inquietação e a percepção da necessidade de mudança. E ela deu o seu recado. De acordo com Aracy Amaral, o modernismo brasileiro se situou em dois polos, o internacionalismo e o nacionalismo. O pintor Almeida Júnior foi o precursor do nacionalismo, pioneiro no sentido da temática regional nacionalista, na representação do homem simples do interior brasileiro. Almeida Júnior criou uma produção bem distante dos modelos idealizados do neoclassicismo europeu. Do ponto de vista artístico, o escritor Oswald de Andrade, já em um artigo em 1912, reivindicava características nacionais para a arte do país. No Brasil, o internacionalismo será exaltado como recurso para rompimento com o academicismo. O cubismo, expressionismo, ideias futuristas, fauvismo, dadaísmo, construtivismo, surrealismo e o clima parisiense do Art Deco resultaram em inspirações que alimentaram a linguagem formal dos artistas modernistas brasileiros. Era o novo contra o velho, e o novo era o que se fazia em Paris. No Brasil, foram sobretudo os filhos das elites cafeeiras os responsáveis pela introdução dos ideais vanguardistas na cultura nacional. Antes da semana, Lazar Segal, estrangeiro lituano, foi o primeiro a expor obras modernistas. No entanto, não causou polêmica pelo fato de ser uma atitude isolada do expressionismo. O escândalo ficou a cargo da exposição de Anita Malfatti, que após estudos e contato com artistas modernos na Alemanha e Estados Unidos, trouxe algo inusitado que chocou e sofreu uma crítica negativa e feroz de Monteiro Lobato em 1917, intitulada Paranoia ou Mistificação. Anita Malfatti expôs em seus quadros cores fortes e expressionistas, trazidas diretamente do modernismo europeu dos fauvistas como Matisse. Indignado, Lobato escreveu: se Anita retrata uma senhora com cabelos geometricamente verdes e amarelos, ela se deixou influenciar pela rebeldia e extravagância de Picasso e companhia, a tal chamada arte moderna. As obras vendidas na exposição foram devolvidas. Algumas foram quase destruídas a bengaladas. Anita ficou arrasada. Mas quem participou da Semana de Arte Moderna de 22? Os músicos foram Maestro Villa-Lobos, a pianista Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Os escritores Graça Aranha, que proferiu a palestra da abertura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Menotti Delpicchia, Renato de Almeida, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto, Sérgio Millier e Plínio Salgado. Os escultores Victor Brecheret, apenas expondo obras pois estava na Europa, e William Harber. Os pintores foram Di Cavalcanti, Anita Malfatti, John Graça, Inácio da Costa Ferreira com o pseudônimo de Ferrinhac, Zita Aia, Vicente do Rego Monteiro, Alberto Martins Ribeiro, Antônio Paim e João Fernando de Almeida Prado, o Ian. Os arquitetos foram Georg Bridenbell e Antônio Moya. Para a palestra da abertura da semana foi convidado o escritor Graça Aranha, que apesar de ser reconhecido pelos acadêmicos, estava interessado em dar novos rumos para a arte. Por motivo de saúde, Manuel Bandeira não participou da semana, mas autorizou o poeta Ronald Carvalho a declamar os versos Os Sapos, de 1919, que ironizava a poesia parnasiana, a inimiga número 1 dos modernistas. A leitura de Os Sapos foi o ponto alto da segunda das 3 noites da Semana de Arte Moderna, realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Revoltado, o público reagiu com vaias, gritos e assovios. O historiador Sérgio Buarque de Holanda apelidou Os Sapos de o hino nacional dos modernistas. O público ficou chocado também diante da música tocada na semana com Poulenc e Villa-Lobos, como diante dos quadros expostos poemas sem rimas. Imagine a cena. Em pé, sobre o palco do Teatro Municipal de São Paulo, está o escritor Mário de Andrade. Na plateia, os presentes despejavam vaias. Houve até quem levasse tomates para arremessar. Em todos que se consideravam insultados pelo novo, residia o medo da mudança. A Semana de Arte Moderna, apesar de suas limitações, tornou-se um marco histórico no sentido de dar início à organização do grupo de intelectuais que almejavam introduzir no Brasil concepções vanguardistas. A longo prazo, essas novas concepções
vanguardistas vão ser somadas à busca de um nacionalismo da identidade cultural brasileira. Portanto, apesar dos participantes da semana tivessem obtido suas experiências e ideias fundamentadas nas vanguardas europeias, defendiam a autonomia da arte brasileira. Esses jovens intelectuais propuseram um retorno às origens da cultura brasileira, do interior, do folclore, das tradições populares, para então traduzirem nas formas mais modernas possíveis.